amanhã vão ser jornalistas. Vocês são quase jornalistas. As ideias de vocês, que não são apenas ideias das faculdades, não só a maneira como vocês pensaram aqui, o treinamento que vocês tiveram, vão aparecer na definição de vocês de notícia. Vocês já viram um cara chamado Reinaldo Azevedo, o glorioso articulista e blogueiro da Veja? É um cara que representa o pensamento de extrema direita no Brasil. Ele diz uma coisa interessantíssima: a Globo é de esquerda, a Veja é de esquerda. Por quê? Porque a empresa é uma coisa, mas quando você vai na redação e conversa com os jornalistas, é tudo um bando de petista, na expressão dele. Tudo um bando de petista. Hoje eu acho que é menos, mas na época em que eu atuava na redação, isso era absolutamente verdade. As redações eram dominadas por petistas. Por quê? Porque na hora que um editor vai contratar uma pessoa, ele também se interessa pelo viés político-ideológico e acaba contratando pessoas que têm um viés político-ideológico mais ou menos semelhante ao dele. E aí o que acontece? O petismo aparecia nas matérias. Um certo jeito de olhar, um certo viés. E é isso que ele reclama, que o Reinaldo Azevedo reclama. Mesmo na Globo. A Globo não é, mas o repórterzinho lá que vai fazer a matéria e o editor dele muitas vezes são. Vou dizer outra coisa que vai chocá-los. O famoso lobby gay denunciado pelo Feliciano. Existe lobby gay denunciado pelo Feliciano? A maior parte de vocês são pessoas liberais. Não são pessoas que têm esse tipo de preconceito em relação à sexualidade alheia. Não são pessoas que estão preocupadas com quem a fulano de tal dorme, com quem fulano de tal acorda. E amanhã vocês vão para as redações. E vocês vão com as suas ideias liberais para as redações e vão tratar a questão da homossexualidade a partir das ideias liberais que vocês têm, o que é ótimo. Mas o Feliciano tem razão. São essas ideias liberais que acabam vazando para a mídia, e não outras. Não há, portanto, um equilíbrio ideológico. Há vocês, com as suas ideias liberais, conservadoras, de direita, de esquerda, lá, que fazem notícias. Outra coisa, aqui na Casper Libero não tem pobrinho. Ninguém é muito pobrinho aqui. Um pouquinho pobrinho pode ser, mas muito pobrinho ninguém é. E vocês vão, isso é uma coisa que eu me ressinto muito, vocês vão fazer jornalismo achando que o mundo é a Vila Madalena. Vocês vão fazendo jornalismo, achando que a realidade que vocês vivem é uma realidade liberal, meio hippie, meio de esquerda, de classe média baixa ou alta, etc. E que as pessoas normalmente viajam nas férias e que as pessoas comem carne todos os dias e têm um tablet. Essa é a visão do mundo que a classe que hoje está fazendo curso de jornalismo vai levar para as redações. Então, isso é tudo coisa que o newsmaking vai estudar. Aquilo que as pessoas são interfere na maneira como elas noticiam, enviesa aquilo que elas noticiam. E não é só na hora de escrever, é na hora de julgar aquilo que é notícia, aquilo que é interesse. Chegamos à resposta. Quem é que diz o que é interesse público? Você. Você. Você se coloca na posição de julgar o que é interesse público. E você vai julgar a partir dos seus critérios, a partir do seu mundo, a partir da sua visão do mundo. Ok? Isso são teorias específicas do jornalismo. Não são teorias da comunicação, são teorias específicas dele. Outra área de teorias que são muito usadas no jornalismo, essas não são específicas, mas são muito usadas no jornalismo, Two-Step Flow, é uma teoria dos anos 50. Lembra que eu falei lá atrás que havia aquela ideia de que a mídia manipulava as pessoas, de que a teoria hipodérmica produz um efeito único e homogêneo na sociedade? Logo em seguida começaram a surgir algumas teorias chamadas do Two-Step Flow, que dizem o seguinte: a mídia, na verdade, não faz isso. Ela não opera diretamente. A mídia segue, e o jornalismo segue um fluxo de duas etapas. Nós produzimos notícia que são reproduzidas por formadores de opinião. Esses formadores de opinião é que fazem a cabeça das pessoas.
é o que o Jô Soares fala, ou o Danilo Gentili, ou a Hebe Camargo falava, que Deus a tenha no inferno. A segunda Hebe Camargo, da Globo, Ana Maria Brega. A Ana Maria Brega, ela é a formadora de opinião. Então eu não tenho que estudar o efeito da mídia ou do jornalismo, mas eu tenho que estudar o efeito do Reinaldo Azevedo. Eu tenho que estudar o efeito de pessoas que são os chamados formadores de opinião e que conseguem mobilizar a atenção do público. O Two-Step Flow diz isso. Eu primeiro mobilizo os formadores de opinião, depois eu mobilizo o grande público. É isso que acontece, por exemplo, na internet. Na internet é um grande esquema. Alguma coisa que acontece na internet não vira notícia por conta própria. Ela tem que primeiro sensibilizar um jornalista, para depois virar notícia. Aí sim ela vai para a grande imprensa. Percebe? Isso é Two-Step Flow, uma teoria que é usada no contexto. O jornalismo tem estrelas, tem suas celebridades, tem as pessoas que são mais... Cadê a notícia e a isenção da notícia e a objetividade? Qual a diferença se eu disser uma notícia ou se você disser uma notícia? Se a notícia é objetiva, tanto faz quem diga. A notícia é objetiva. A notícia não é objetiva. E faz diferença quem diz. Uma notícia dada no Ratinho é diferente de uma notícia dada no Jornal Nacional. Mas o Jornal Nacional a gente estudaria como um programa em si, independente do apresentador ou não. O Two-Step Flow pode usar, inclusive, o apresentador. O William Bonner é diferente do Cid Moreira. A Patrícia Poeta teve que amargar acordando de madrugada durante anos para conseguir juntar o capital de credibilidade e apresentar o Jornal Nacional. Você tem que ter credibilidade, você tem que ter essa característica de que aquilo que você diga é capaz de influenciar. Então eu posso estudar pela pessoa. E tem jornalista que faz cagada e perde credibilidade. E dançou, o patrimônio que ele tinha acumulado, dançou. E tem os que fazem cagada e ainda assim tem tanto capital simbólico que mesmo assim não perdem. Vocês já viram jornalista fazendo propaganda? É uma polêmica enorme na área. Jomir Betting foi demitido da Bandeirantes, da Rede Bandeirantes de Televisão, por ter feito publicidade. Porque ele não pode misturar a imagem do jornalismo, que é sagrado, montado no cavalo branco, com essa coisa sujinha que é a publicidade. Ele contaminava a sua credibilidade ao participar desse mundinho da publicidade. E ele foi demitido por ter feito um anúncio publicitário. Percebe? Credibilidade é que faz o Two-Step Flow. Outra teoria específica, Agenda 7. Alguém já ouviu falar de Agenda 7? Essa é uma teoria importantíssima hoje. A Agenda 7 diz o seguinte: a mídia não é capaz de definir as suas opiniões. Não é capaz de dizer o que você tem que pensar. Se você tem que ser a favor ou contra, se você tem que gostar de Coca-Cola ou de Pepsi. O que a mídia faz é definir quais são os assuntos sobre os quais você deve ter uma opinião. A mídia diz qual é a agenda de discussões daquele dia, daquela semana, daquele mês, daquele momento. Mas ela não diz como você vai se posicionar em relação a ele. Por exemplo, vocês são contra ou a favor ao programa nuclear iraquiano? Cri, 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 cri. Algumas pessoas têm acesso lá. Agora, o que vocês acharam do gol do Pato? Do não gol do Pato. A tentativa dele. Se você é corintiano, você vai ter uma reação. Se você é palmeirense, você vai ter uma reação. Se você não gosta de futebol, você vai ter uma reação. Mas o assunto está dado. Você tem que ter uma reação. Você tem que se posicionar. Você tem, sob pena de parecer o ET de Varginha, de estar por fora, de não conhecer nada, você tem que se manifestar a respeito. Então a mídia não diz como é que você tem que pensar. Ela diz sobre o que você tem que pensar. E não o que você tem que pensar. Eu divulguei no Facebook hoje, hein? É coisa rara de fazer, hein? Um relatório da Anvisa sobre contaminação de comida com agrotóxicos proibidos no Brasil.
Vocês viram? Quem mais? Cri, 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 cri. Isso é agenda 7. Hã? Morango já com a fichinha. Hoje, atualmente, o principal, 89% acima do máximo permitido no Brasil, é pimentão. Pimentão. Você, o que você acha da contaminação dos pimentões? Cri, 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 cri. A mídia não diz como você vai se manifestar. Ela diz quais são os assuntos que você deve saber. Isso é o Agenda 7. Isso aqui vocês farão. Vocês farão agendamento. Vocês vão dizer para pessoas que a nova cor do cabelo da Xuxa é relevante. Ou que a circuncisão do príncipe da Inglaterra é relevante. É importante. Você tem que saber alguma coisa sobre isso. Agora não. Agora é o... Qual é o assunto mais relevante ainda da semana? Os peitos da mulher. O que mais? O IPTU. O que mais? O que mais? Quem? O menino que foi assassinado pela PM. Está tendo manifestação em relação ao menino que morreu. Bandido infiltrado em manifestação também, não é isso? O Ike Batista, ou Eike Batista, eu gosto mais de Eike. Acho que dá mais uma. Acho que é mais pobre. Eike é mais pobrinho. Ike dá muita bola. O que mais? Black Bloc. E é mais ou menos isso. Aí tem uns assuntinhos meio de mídia, meio de nicho, né? É quem gosta de futebol, tem as notícias do futebol. Quem gosta de música, tem as notícias da música. Ah, aquele cara lá. Luiz morreu. Aquele cara, mano. Metade de vocês já cri-cri. Luiz. Olha lá, é isso aí. É isso aí. Semana passada a Grazi Mazaferra e o Cauê Reynolds. É isso? Qual era relevante? Só uma pergunta. Quais eram as notícias relevantes da semana passada? Os Beagles. Os Beagles. Nossa, verdade. Duas capas de revista semanal brasileira com Beagles. Isso é. E época. E época. Agenda 7. O lance do Procure Saber também. Procure Saber? Esse eu não soube. Das biografias. Das biografias. Eu sei da biografia, mas o que é o Procure Saber? É o programa que a Paula Lopes está criando junto com ele pra não autorizar a publicação. Legal. O que mais? Não, eu sou desagendado. Fala, o que mais? Eu faço também. Agora eu vou complicar. Há 3 semanas. Black Bloc, manifestação. Black Bloc desde junho. Marildo, vamos lá. Não, era Marina, o negócio da rede. É verdade. Respeitabilidade. Isso é a Agenda 7. Hoje parece ser a coisa mais importante do mundo. Daqui a 3 semanas vocês não se lembram mais. Porque outros assuntos foram agendados, outros assuntos foram programados, outros assuntos merecem a sua discussão. Ah, o cara que foi pular uma Mackenzie. Nossa, o cara Peraí, gente, peraí. Não, isso é teoria da mídia, teoria da imprensa. Da imprensa. Sempre foi assim, desde que o jornalismo existe. Aliás, hoje em dia, nós vamos falar sobre isso, está se questionando esse tipo de coisa. Nós vamos ver um pouquinho por quê. Tudo bem? Então já consegui mostrar para vocês que teoria do jornalismo é uma área na qual vocês podem atuar e que vocês deveriam até conhecer um pouco melhor. Até melhor, talvez, que a teoria da comunicação. As teorias específicas da profissão de vocês. Vocês vão ter uma matéria sobre teorias do jornalismo lá para frente. Tem, não tem? Acho que tem sim. Tem lá na frente, tem teorias do jornalismo, que é separado. Bom, enfim. As teorias do jornalismo e as teorias da comunicação também podem ajudar vocês a compreender um pouco o que está se passando dentro da profissão de vocês. Eu vou dizer 2 coisas contraditórias e depois vou explicar por quê. A internet
acabou com o jornalismo. E a internet salvou o jornalismo. E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Vou tentar explicar por quê. Toda a teoria da comunicação foi baseada numa ideia que nós vimos lá atrás, que é a ideia de um emissor que manda uma mensagem, acontece alguma coisa e ela chega num receptor. Ô mocinhas, pode ser uma coisa de compartilhamento, pode ser uma coisa de transmissão, não importa, mas sempre havia essa ideia de separar emissor e receptor. A internet não tem separação entre emissor e receptor. Emissor e receptor são a mesma pessoa. Todo mundo que recebe é capaz de emitir. O mesmo aparelho que eu uso para receber, eu uso para emitir. Até então nós tínhamos um aparelho doméstico que fazia isso apenas, o telefone. Os outros todos eram ou usados para receber ou para emitir. A internet, simultaneamente, ela funde, ela dá um curto-circuito entre emissão e recepção. Isso cai na cabeça de vocês, porque vocês estão sendo treinados para serem profissionais da emissão. E agora vocês concorrem com 80 milhões de brasileiros que são também emissores. No mínimo. Sem falar das pessoas de outros países. Vocês concorrem com todo mundo que, teoricamente, pode fazer a mesma coisa que vocês fazem. Isso arrasou a profissão do jornalista. Eu contei para vocês como era quando eu era repórter da TV Gazeta, antes quando eu era pauteiro da TV Gazeta, como é que se fazia uma pauta? Vocês já aprenderam a fazer pauta? Já aprenderam pauta? Então, eu já tive 17 anos de idade. Eu tinha mais ou menos uns 20, não era uns 17. Pauteiro da TV Gazeta, tinha que fazer uma pauta, uma pesquisa. Levantar dados sobre algo. Como é que você levanta dados sem o Google? Naquela grande biblioteca que fica na TV Gazeta. Barça, eu quero saber sobre o caso da PM que matou o Amarildo. Quantos foram os últimos casos da PM que matou o Amarildo? Onde? Arquivo. Descia Edilson Caselotto até o térreo, pegava o Limão Socorro, ia até o bairro do Limão, Avenida Engenheiro Caetano Alves, subia no 6º andar, onde fica a hemeroteca, coleção de jornais, a hemeroteca do Estado de São Paulo, baixava uma pilha de jornais nos últimos 2 meses, olhava jornal por jornal, procurando as informações, anotava as informações, fazia uma síntese e trazia de volta para a TV Gazeta. É assim que produzia uma pauta. Ligava para 45 pessoas para tentar buscar esse tipo de informação. Ligava para a Secretaria do Rio de Janeiro, perguntando assim, vocês têm um histórico de quantas coisas aconteceram nos últimos tempos? Lá, lá, lá. Aí ele passava um dado, mas como vocês vão aprender ainda um pouco melhor, tem que checar. E aí você checa com outra fonte, aquela fonte te passou, etc, etc. Resultado, para fazer um telejornal de meia hora, tinha 12 pauteiros. Por quê? Precisava de um monte de gente com miolo para poder ir atrás dessas informações prévias. Hoje, um autista capaz de bater palma 2 vezes, como o Google faz o trabalho que eu fazia, melhor. Melhor. A inteligência não está no jornalista, a inteligência está na ferramenta. E quanto eu pago para um autista que bata a palma 2 vezes fazer pesquisa no Google? 4 centinhos por mês está bom. O resultado, a automatização e a informatização não só reduziram as vagas de jornalismo, como também reduziu a qualidade do trabalho jornalístico e os salários. Isso é consequência direta do chamado culto ao amador. E a parte que não é só do jornalismo? Não. É só um minuto de fala. Vai piorar um pouco ainda. Na internet ocorre uma coisa muito graças a vocês que são a geração da internet chamada culto ao amador. Eu já falei para vocês, a gente adora uma coisa tosca, meio mais feitinha, aquela imagem meio fora de foco, fica uma coisa meio realista, fica uma coisa bacana, fica uma coisa meio imediatista, aquela foto meio tirada sem iluminação, aquele áudio mal captado. A internet gerou uma cultura do amador que
começa também a se transformar numa cultura do jornalismo. Vão aparecer figuras como, por exemplo, o jornalista amador. Mande sua foto, mande sua reportagem, grave o seu áudio, deixe seu recado na nossa caixa postal, faça não sei o que lá, acionando as pessoas que não têm treinamento para se tornarem jornalistas. Você já parou para pensar o que é um jornalista? O que é um jornalista? É uma pergunta de fato. A profissão especializada em captar, tratar e transmitir informações. É uma pessoa especializada em captar, tratar e transmitir informações. O que quer dizer isso, Thalita? Thalita? Oi? O que significa isso, já que você leu? Ah, o que significa? É informar o público a partir de seus... Ah? Entendeu? Não. Para mim, jornalista seria uma pessoa que, com as informações que ela detém, tem capacidade de transmitir para o público a verdade dele. Talvez às vezes seja que vai entrar na realidade que é real. Fudeu. Fudeu. Caminho errado. Na verdade, seria qualquer pessoa. É uma boa. Aí é uma melhor. Qualquer pessoa, o que é a essência do jornalismo? É a capacidade de olhar o mundo e selecionar entre os fatos aquilo que é relevante para virar notícia. Eu pego aquele fato e dou aquele fato um tratamento. Eu escrevo a partir de certas normas, de certas regras, de certas convenções. Ou eu filmo a partir de certas normas, certas regras, certas convenções. Edito a partir de certas regras, certas normas, certas convenções. E transmito isso a um público amplo. Fundamentalmente é isso que vocês fazem. Não importa em que veículo vocês estejam. É isso que vocês vão fazer. Qual é a má notícia? Qualquer um consegue fazer isso hoje. Captar, tratar e transmitir informação. Tem uma coisa, no entanto, que é relevante. Jornalista é aquele que é capaz de captar, tratar e transmitir informação relevante. E essa é uma expressão. A única coisa que o amador não consegue fazer ainda, mas já faz de alguma forma, é um tratamento nas normas jornalísticas e os seus critérios de relevância. Por isso é que você tem muita notícia no Facebook. Notícia de gatinhos tomando banho. Aquilo é uma notícia. Meu gatinho está tomando banho. Eu captei uma informação, tratei, filmei e transmiti pelo Facebook. Eu fiz jornalismo, só que eu fiz um jornalismo interna. Eu fiz um jornalismo absolutamente irrelevante, mas eu fiz. Deixa eu mostrar de novo quem tá Liz. Bees, they get into your skin, you can't get out of them, you can't get away from them. But bringing up the press and all the alliances of the Sullivan family, Taliban Pacific, I think sometimes with the radical, I'm not a rebel, I'm just a sort of a detached person. Did I answer your question? Para os internautas que querem saber como colocar em prática o tipo de jornalismo, método de jornalismo que o senhor defende, e ao mesmo tempo aguentar a pressão dos meios de comunicação. If you want to know how I work, just walk away from your laptop. The laptop traps you. The laptop, it makes you solitary. First of all, it makes you sit down. You shouldn't be sitting down, you should be running around and getting outside. You shouldn't be inside. You should not have a roof over your head. They're good journalists. Sometimes you have a roof over your head, but sometimes you should be outside. Number two, you shouldn't have a sense of such direction that the laptop or the technology provides. Sometimes with the laptop, you punch questions in that you want to have answered. But by the very fact that you're asking certain questions means that you're cutting yourself off from the larger curiosity that you probably have or should have about questions. I mean, I think you should not be linear, goal-oriented. When you use a laptop, you are indulging in your goal-oriented manifestation. You are asking a certain question, and you want to have and can have with ease, with speed, the answer. But the answer isn't necessarily what you want because the question should not be so specific. I think the curious person wanders around
It could be the world of politics, the world of culture, the world of whatever. Wander around with a general sense of wanting to know something, but not to be in the initial period so specifically pinned down in a way that prohibits you from discovering things by chance. The word serendipity is, of course, what I'm referring to. I always followed the attitude of, I want to go out there, I have an interview, like I interviewed Frank Sinatra. Now the idea was, my editor said, you're going to interview Frank Sinatra. And they sent me out, and then Frank Sinatra didn't want to talk to me. Now, a lot of reporters say, oh, he won't talk to me, the story's over. The story, that's why I'm not goal-oriented. I thought, oh, he won't talk to me, I'll find another story. There's always other stories and other stories and other people that become the story. Other people can become the story. If I was a foreign correspondent, what would I be doing in Afghanistan? You know what I'd be doing? I wouldn't be listening to General. I would be trying to make a relationship with a family, a Taliban family. And what would I want to do? I want to get inside the house of one family and see how they see the world. The Taliban. We hear Taliban. Na faculdade vocês vão aprender uma série de técnicas que vão ajudar vocês a tratar a informação. Mas nenhuma técnica vai ensiná-los a julgar a informação. O julgamento que vocês vão fazer é um julgamento... Qual que é a sua? Fala no meio. Sai daí, Vocês vão aprender o que é mais a descobrir, o que é mais relevante para a sua emissora, para o seu jornal, para a sua revista. Você tem técnicas para descobrir o que é mais relevante ou não. Vocês vão aprender como escrever um texto objetivo, ou seja, um texto com pouca adjetivação, um texto que busque ser a descrição mais fria e possível de um certo real. Vocês vão aprender, inclusive, princípios éticos, princípios técnicos da profissão, mas vocês estão sempre presos a uma ideia de que aquilo que vocês fazem é uma universalidade, é o interesse público. O jornalista, por mais vendido, por mais filho da puta, por mais baixo que ele seja, ele não é um jornalista se ele não se pretende, pelo menos, atingir o interesse público. Mocinhas, vocês estão agitadinhas? Não, mas... Na boa? É o quê? Me desconcentra, eles estão aqui na frente. A mesma coisa vale para a questão da relevância. Vocês partem de um princípio de universalidade para tentar chegar no que é relevante. O amador está lá lavando o gatinho, ele abre mão da universalidade. Ele fala de si, ele fala do seu particular. Ele não está interessado em chegar no outro, ele está interessado em falar de si da melhor maneira possível. Ele está interessado em mostrar o seu mundo. E aí, de novo, nós temos uma coisa boa e uma coisa ruim. O que é a coisa boa e a coisa ruim? O amador fala do mundo a partir do seu ponto de vista. E no mundo de hoje, falar do mundo do seu ponto de vista tem mercado. Tem um imenso mercado. Tem possibilidades imensas para pessoas que não falam do universal. Quer ver um exemplo? Eu vou comprar uma moto. O que eu vou ler para comprar uma moto? A revista Motor Show ou a comunidade de usuários da moto que eu quero comprar? Muito provavelmente a comunidade de usuários. Normalmente as duas coisas. Eu sou um dinossauro. Mas a maior parte de vocês vão buscar a informação em quem vive aquela informação, em quem está naquela informação, e não num especialista abstrato e universal. Que pode fazer propaganda a favor da moto. Vamos dizer, é mais provável que esse especialista universal faça essa propaganda embutida do que aquele cara lá. Mas ele também pode. Ele também pode deturpar a informação. Só que o que você faz?
Eu estou falando de quem já comprou uma moto pela internet, ou não pela internet, mas que foi atrás da internet com informação. Eu pego a sua comunidade de usuários da Harley, e a sua comunidade de usuários da Honda, e a sua comunidade de usuários da Yamaha, e eu mando uma pergunta, e eu converso, e eu leio a matéria, e eu vou produzindo a partir das experiências pessoais a minha experiência e a minha decisão. É diferente do mundo da transmissão, em que eu confio na figura de um jornalista especializado, do cara que sabe tudo, que manja tudo, e sabe o que é interessante, que sabe o que é bacana. Na internet, por conta dos fenômenos da fragmentação e da desintermediação, eu não preciso mais de intermediários, eu falo diretamente com as pessoas, vocês vão perder o emprego e o salário de vocês vai despencar e vocês vão trabalhar 14 horas por dia junto com um bando de autistas que bate palmas 2 vezes. É isso que vai acontecer com vocês. Porque eu não preciso mais de vocês. Quem precisa mais de vocês? Quem precisa mais de vocês? Eu vou chegar lá na parte boa. Pera que tem a parte boa ainda. Depois, né? A internet acabou com esse jornalismo que se pretende universal. Como é que acabou? Vai existir? Vai. Essa matéria está agora na revista Comunicação e Negócios aqui, Negócio de Comunicação. Vai existir jornal? Vai, é óbvio que vai. Vão ser 15. 2. Talvez 1. Seria uma tragédia se houvesse um só. Mas a tendência é que fique 1. Veja vai existir? Vai. Vai ser outra coisa. Mas ela vai continuar existindo. Profissionais jornalistas vão existir? Vão, mas num número cada vez mais reduzido. Profissionais jornalistas vão ser bem pagos? Vão, mas num número cada vez mais reduzido. O mercado ele vai encurtando, porque vocês não têm mais um monopólio da captação, do tratamento e da transmissão de informação. O diploma não garante mais a vocês o monopólio do exercício do jornalismo. Aí ele pergunta assim, o jornalismo vai acabar? Eu digo, o jornalismo talvez seja a atividade mais importante da sociedade de hoje. Está acabando o jornalista. Porque jornalista e jornalismo são coisas diferentes. O jornalista está sendo extinto por um excesso de jornalistas, não por uma falta. Por quê? Porque quase todo mundo é capaz de captar, tratar e transmitir informação. Isso não é mais monopólio de ninguém. Alguém aqui é fã de rock? O Splash, aquele site de notícias do rock, você conhece? O que é mais confiável, a Globo ou o Whiplash para cobrir o show do Led Zeppelin? São ruins, mas perto da Globo, aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem, né? E quem tem um interesse muito próximo, sempre vai perceber que essa generalização que a mídia de massa faz é uma banalização. E quem é próximo, quem está na comunidade, quem faz parte do grupo de interesse, quem é meu brother, quem está ali comigo, fala melhor. Eu falei que também tratar a informação, escrever dentro de uma linguagem jornalística, dentro de padrões jornalísticos. No Whiplash eles escrevem dentro de padrões jornalísticos? Eles escrevem dentro da tua linguagem, da linguagem do grupo, da linguagem do nicho, da linguagem do próprio leitor. O jornalista é um deles, ele não é um cara de fora. Então foda-se que é lead, pirâmide invertida, contraplano, traveling. Eu quero que se dane isso. Eu falo com a linguagem do meu público e é por isso que eu tenho uma empatia com ele. Eu estou com ele, eu não estou de fora. É uma concorrência que é impossível de ser derrubada pela mídia de massa. E ela vai ter que conviver com esse tipo de jornalismo feito por não jornalistas, por gente que não quer ser jornalista, por gente que não faz questão e não precisa ser jornalista. Na prática, então, isso vai, como eu disse para vocês, a informação é personalizada, a linguagem é personalizada, os interesses são personalizados, não está desaparecendo do jornalismo. Ainda a mídia de massa, ainda a Globo, o Jornal Nacional, despencou a audiência do Jornal Nacional nos últimos anos, despencou, mas ele continua existindo, e ele vai continuar existindo. Eu diria o seguinte, Folha, Estadão, Veja,
Jornal Nacional, vão eles se tornarem nicho. É uma coisa que de vez em quando você assiste para ter alguma coisa em alguns momentos, em outros você vai para a internet e vai pegar notícias que tem interesse próprio seu, e aí você volta e vê de novo. É um hábito que é ocasional e que vai ser o bastante para encolher as redações e fazer com que as pessoas ainda tenham um jornal, ainda tenham esse acesso à revista. E o que vai acontecer com vocês estão? Thalita, qual é o seu futuro? Muito diferente desse que você está falando. Vou falar um pouco do... Tudo bem até aqui? Vocês concordam com isso? Vocês estão vendo isso acontecer? Vocês percebem isso? Vocês serão jornalistas. Vocês. Paulista 900, quinto andar. Sexto andar aqui. Sexto andar. Quem lê o jornal impresso todos os dias? Quem lê uma revista semanal todas as semanas? Quem procura informação em sites de veículos noticiosos, prioritariamente? Quem procura sites para se informar específicos, de nicho, daquilo que vocês querem, de informação específica? Essa é a realidade de vocês. Nem vocês mais dão emprego para jornalista. Nem vocês dão emprego para eles. O lado bom da história. Tem um lado bom. Eu disse que jornalista é aquele que é capaz de captar, tratar e transmitir informação relevante. O lado bom da história é que vocês podem ser jornalistas sem estar em um meio de comunicação. Vocês podem ser o amador profissional, o amador privilegiado, o amador que, além de ter os mesmos meios do amador, ainda tem técnicas, tem conhecimento, tem repertório, tem background para produzir uma coisa diferenciada. Pela primeira vez na história da humanidade, nunca antes na história dessa humanidade, como diria quase Lula, nunca antes na história dessa humanidade, o jornalista teve tanta possibilidade de ser autônomo, de criar e manter o seu próprio emprego. Vai ficar milionário? Não, mas também não ia na mídia de massa. Também não ia. É isso chama dialética. Dialética. A mesma coisa que produz um efeito produz seu oposto. Do mesmo, para alguns jornalistas, se você é uma jornalista acomodada, louca para ter uma CLT, carteira assinada, 13º, férias, plano de saúde, olha lá, deu. Eu só sei fazer a matéria de ciência. Deu. Agora, se você quer liberdade, quer atuar nas coisas que te interessam, você tem autonomia de ir atrás de patrocinador, de levantar grana, de se virar, você nunca teve uma oportunidade melhor do que agora. Nunca teve, nunca existiu. E o que está acontecendo de concreto, a Abril, por exemplo, tem feito demissões em massa. Vocês sabem disso melhor que eu. Sabe o que eles fazem logo depois de uma demissão? Recontratam aquelas pessoas como prestadores de serviço. Para o cara que adora a CLT, é uma tragédia. Para quem quer liberdade, é ótimo, porque eu vou trabalhar para Abril, vou trabalhar para Isto É, vou trabalhar para essa, e vou fazer meu trabalho, e vou viajar, e vou não sei o que lá, e vou me virar. Hoje, vocês têm os mesmos recursos que um profissional de um grande meio de comunicação usa. Vocês têm ele na casa de vocês. Quanto custa uma estação de tratamento de vídeo profissional numa plataforma Apple, que é uma das mais caras? Quanto custa, Olga? 8 paus, 9 paus. Você tem um excelente computador para edição de vídeo. Não uma edição, mas um computador que faz uma edição. Você tem uma noção de quanto custa hoje, mais ou menos? Muito quanto? Acho que menos, dependendo da ilha, claro, você vai ter vários. Mas a partir de uns 25, 30 paus, está preço de um carro hoje. Você consegue ter uma ilha que vai te permitir vender matéria para Globo. Para Globo menos, para o Multishow sim. Que o canal a cabo é um canal que aceita produções de autônomos, de produtoras independentes. Quanto custa? Puta, varia pra caramba. Mas eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Um exemplo que eu conheço de perto, que é da minha ex-mulher. Só pra você ter uma noção. Chego lá, tá? Ó.
Pela primeira vez na história do jornalismo, há espaço para que vocês possam se dedicar àquilo que vocês gostam. Porque ninguém faz melhor do que você aquilo que você gosta. Você gosta de música? Não precisa estar numa revista de música. Você é o próximo cara que vai fundar o Uniclash. E vai ser o nicho do nicho do nicho do nicho. E é uma comunidadezinha de 700 pessoas. E é o bastante para ter patrocínio e você ganhar a sua vida. Vai ficar rico? Não vai, mas vai ser feliz. Falando o que você gosta, para quem você gosta, do que você entende, para quem entende. E você hoje tem condições concretas de fazer isso. Coisa que há 10 anos não tinha. Fala. Você acha então que hoje seria mais viável um jornalista se especializar em uma área do que ter um conhecimento mais ou menos sobre todas? O que é mais viável hoje? Se especializar em uma área ou ter um conhecimento mais ou menos sobre todas? Eu diria para você o seguinte: no atual estágio de vocês, começando a carreira, um pouco de saber sobre tudo é bacana. Por quê? Porque vocês vão ainda tatear o mercado, tatear um pouco a profissão, enxergar possibilidades. Vocês vão se fuder. Vocês vão trabalhar durante 5 anos ganhando merda, trabalhando que nem uns cavalos, sem namorado, sem namorada, com problema de estômago. Boa sorte. Não é? Durante os 5 anos, vocês vão... A maior... Aqui, eu já falei isso para vocês uma vez, eu repeti hoje. Aqui, vocês estão no topo da cadeia alimentar. O que significa no topo da cadeia alimentar? A maior parte das redações do Brasil são feitas por ex-alunos da Casper. Vocês vão ter uma taxa... Eu não acho. Vocês vão ter uma taxa de aproveitamento, vamos dizer assim, não estágio. Estágio, a minha cachorrinha Naná como estágio de jornalismo. Estágio de jornalismo, você não precisa, pode ser autista e nem sequer bater 2 palmas duas vezes. Estágio é a coisa mais banal. Gente analfabeta consegue estágio. Porque é para limpar clips. Não precisa ir além disso, entendeu? Não tem. Estágio é fácil. Emprego, eu diria assim, chutando mais ou menos, uns 80% de vocês vão conseguir entrar no mercado de trabalho formal de jornalismo. Seja pela porta do autônomo ou seja pela porta do emprego. Uns 80%. 20% não vai nem entrar. Na Unilambers do Piauí é o contrário. Se 20% conseguir algum dia ser jornalista, já é um exagero. Vocês estão no topo da cadeia alimentar, junto com algumas faculdades de São Paulo, que vai garantir para vocês, por uma boa parte, uns 80% mais ou menos, a entrada. Depois de 5 anos, se tiver 15%, eu deixo de dar aula. Por quê? Porque uma parte vai ser expelida do mercado por ser redundante ou por não se adaptar ao mercado, e uma parte vai criar juízo e vai sair espontaneamente. Vai buscar alguma coisa mais útil para fazer na vida. O que eu quero dizer, vocês vão ter acesso a esse mundo que é o que eu carinhosamente chamo de moedor de carne. Vão entrar no moedor de carne uma boa parte de vocês. Bom, enfim. Mas uma boa parte de vocês, isso também com certeza, vocês vão ouvir notícias de vocês daqui a 5, 10 anos. Fulano de tal abriu uma produtora. Fulano de tal está fazendo um projeto para uma ONG. Fulano de tal está trabalhando no estado de não sei o que lá, fazendo um serviço para um político. Está fazendo não sei o que lá. Estão se virando, mas não estão em redaçãozinha. Não estão na Abril. Não estão na Globo, não estão no Estadão, não estão na Folha. Estão em outros universos onde o jornalismo é possível e é viável. Fulano de tal criou um site. Fulano de tal criou um blog jornalístico. Criou um programa de televisão para o YouTube. E criou, outra coisa que vocês vão ouvir muito, trabalha num aplicativo. Faz um aplicativo para tal coisa. Gera informação para um aplicativo de tal coisa. Vou contar 2 historinhas para vocês que são propiciadas por isso. A primeira é da minha ex-mulher. Quando a gente se casou, minha ex-mulher, que também é jornalista, isso também já disse que vai acontecer com vocês também. Minha primeira ex-mulher é jornalista, minha segunda ex-mulher é jornalista, e eu espero que as 2 próximas também sejam.
Ela, jornalista como qualquer outra, fazia trânsito na CBN, aquela vida maravilhosa, morava lá na ZL, na Vila Alpina, e trabalhava na Rua das Palmeiras, na CBN. É claro que ela chegava, ou ela saía às 4 horas da manhã da casa dela, ou ela chegava invariavelmente atrasada. E às vezes, quando estava atrasada no busão, ela tinha que dar o boletim de trânsito de dentro do busão. Pegava o celular e ligava para a rádio, assim, aqui no Minhocão o trânsito tá, porque ela não tinha outra opção, não sei fazer isso. Trabalhava aqui numa cavala, tinha vida normal, jornalista. E aí, num belo dia, ela foi fazer um curso, conseguiu ali um tempinho, fazer um curso na noite e tal, de guarda-parques. E se descobriu dentro da área ambiental. Eu quero trabalhar com jornalismo ambiental. Nossa, super em alta essa profissão hoje em dia. Super em alta. Na época também já estava mais ou menos assim. Eu quero trabalhar com alguma coisa que tenha alguma coisa a ver com o meio ambiente. E ela começou então a tentar se especializar, Thalita. Depois de ter passado pelo jornal, ela trabalhou na CBN, aqui na Gazeta e na Rede TV. Rede TV. Aí ela começou a fazer um freelancer, começou a fazer outro freelancer, começou e fez um curso de guarda-parques. Nesse curso de guarda-parques ela aprendeu uma série de coisas fundamental e ela começou, as pessoas da redação sabiam assim, Juliana, fez esse curso de guarda-parques, será que eu não gostaria de fazer essa matéria sobre árvores na cidade de São Paulo? E ela começou e ela se especializou numa área que é a especialização da especialização. Ela é hoje a maior jornalista em construção sustentável do Brasil. Ela é a grande especialista na área ambiental em construção civil ambiental. É a maior especialista. Como ela fez isso? Ela fez por causa da internet. Ela fez porque pela internet ela consegue morar numa ecovila lá em Piracaia. Ela ficou aqui na casa, que também acontece mais ou menos. Ela mora lá em Piracaia. Ela já tentaram contratá-la pela Abril 3 vezes, ela recusou as 3 vezes. Porque ela ganha mais e ela tem mais liberdade e uma qualidade de vida muito melhor, não sendo funcionária para a Abril e prestando serviço para a Abril. Hoje ela faz esse blog que é o mais antigo. É o mais antigo dos blogs aqui do Planeta Sustentável. Planeta Sustentável é uma iniciativa de nicho da editora Abril. O que eu falei? Às vezes ferra, mas a Abril começa a criar outras possibilidades. A falar de mercado de nicho é um espaço na internet no qual a Abril faz convergir suas matérias e alguns especialistas na área ambiental. Ela trabalha nesse blog há mais ou menos, ela tem esse blog há mais ou menos... Não, é a sobrinha dela. Não, olha do com o Dog. Também achava. Aí falou, já fez. Bom, não é essa, né? Justo. Ó, ela faz esse blog já há mais ou menos uns 5, 6 anos. Da área do Planeta Sustentável, é o blog mais antigo que tem. Como funciona? Ela escreve do que ela quiser, no tamanho que ela quiser, do jeito que ela quiser. A única obrigação que ela tem é atualizar uma vez por semana. Na última vez que a filha da mãe, e você consultou que ela está brigando com isso, está ganhando R$1,200. É pouco. A Olga faz muito mais do que isso na internet de graça. Eu acompanho ela no Facebook, ela faz textos gigantescos, ela tem um trabalho no Facebook e edita fotos e põe videozinhos. Eu conheço o gatinho da Olga tomando banho em diversos formatos, não é verdade? E quanto você ganha no Facebook? 0.
1.200 para fazer um blog que você faria de graça, vamos combinar, tá bom. Ela demora assim 15 minutos por semana para escrever o blog. Você fala quanto ela quiser, né? Eu já escrevi uma vez para ela. Já estava ocupada, ela falou, deixa eu escrever por você. E eu escrevi o blog. Uma boa. É isso que vai ser a profissão de vocês. Vocês não vão ter um salário de 15 mil, mas vão ter 15 clientes de 1.000. E vão ter que se virar com os 15 clientes de 1.000, ao invés de ter um salário de 15 mil. E vão produzir várias coisas. Outro exemplo legal que eu quero trazer para vocês. Uma amiga minha, Natália, eu não vou saber se está aqui também. Ela também acabou. Essa não é ex-mulher. Ela não tá mais aqui, mas esse blog foi um caso muito interessante. A Natália era uma jornalista normal, com 10 formadas, formada na Caspelito, inclusive. A minha ex-mulher, as duas também, formadas aqui na Caspelito. Não tem, pra alguma coisa a faculdade serve. A Natália arrumou um tipo de jornalista também na Editora Abril. E foi trabalhar na área de construção lá. Fazia Casa Cláudia, arquitetura de construção, que era uma coisa que ela odiava. Mas foi aonde apareceu emprego. E aí ela foi lá e trabalhou durante um bom tempo nessas editorias, trabalhando com questão de construção e tal. Um belo dia, por conta da revista Arquitetura de Construção, ela foi fazer uma matéria de urbanismo e conheceu o pessoal de bike de São Paulo, o pessoal que anda de bike na cidade, movimentos ciclistas. Hã? Olha só o que ela fez. Vai ver, como se diz em Piracaia, vai vendo só para você ver. Num belo dia, ela começou então a se filmar com o pessoal e ela virou um de dentro. Ela começou a fazer parte da turma dos ciclistas. Já não era mais uma jornalista, era uma ciclista que ia trabalhar de bicicleta. Então, num belo dia, ela, depois de um monte de calmante, remédio do fígado, queda de cabelo, tem um problema seríssimo de queda de cabelo, coisas normais com um jornalista, pediu demissão. E mandou embora, não quero mais saber disso aqui. Mas para onde você vai? Não sei. Aqui eu não fico. Isso também acontece com bastante frequência. Não sei o que vai acontecer, mas você tem 3 filhos. Não importa. Aqui eu não fico mais um dia. E vou embora. E ela foi dessa que criou o juízo e falou, sai, fui. Pediu demissão. E aí, pegou lá o 13º dela, fundo de garantia, ela vai, pegou em casa e falou assim, e agora? O que eu faço? Falou, eu quero fazer uma coisa que dê sentido. Mesmo que não seja tão bem remunerado, mas uma coisa que eu faça que eu curta. O que eu sei fazer? Andar de bicicleta. É minha turma, andar de bicicleta. Ela tinha feito também pela revista Abril uma matéria de um negócio chamado crowdfunding. Crowdfunding, sabe? Manja crowdfunding? Crowd, multidão. Funding, financiamento. Financiamento de multidão. É passar o chapeuzinho pela internet. O que ela fez? Ela fez uma matéria sobre uma plataforma de crowdfunding, um lugar onde pessoas que têm projetos bacanas oferecem seus projetos para que pessoas interessadas possam financiá-los. Ela tinha feito essa matéria e falou assim, não estou fazendo nada, estou aqui em casa e tal, vou fazer um projeto de ciclismo, de fazer matérias sobre bicicletas e colocar em crowdfunding. Ela passou um ano morando na Europa, um mês em cada cidade que tinha soluções interessantes para ciclistas, produzindo matérias sobre ciclismo para ciclistas. Voltou para o Brasil depois de um ano fazendo isso. Hoje ela sobrevive falando de ciclismo, dando palestras sobre ciclismo, contando a história dela no ciclismo e já está fazendo o 2º projeto de crowdfunding para passar mais um ano viajando em cidades que arrumaram soluções para ciclistas. Quem financiou? Ela foi atrás, batalhou e ela mudou a vida dela por conta da internet. Coisas
A mesma tecnologia que destruiu o trabalho dela na Abril e que tornou insustentável o trabalho dela na Abril foi a tecnologia que a reinventou como jornalista, ganhando menos, mas tendo uma vida muito mais legal, muito mais feliz, muito mais interessante. Petralha, esse é o problema que eu falei. Se você está nessa de eu quero uma carteira assinada, eu quero ter fundo de garantia, eu quero ter licença maternidade, fudeu. Não carteira, mas assim, você fala, são 2 em 1 milhão, né? Ah, sim! No frigir dos ovos, é isso. No frigir dos ovos, vocês perderam muito mais do que ganharam. Mas isso não quer dizer que não há solução. Há uma solução, mas há um perfil diferente. Há uma postura diferente. Há uma pegada diferente. Que vai proporcionar que vocês tenham uma vida diferente. Ok?